O cinema brasileiro hoje, ele vive uma situação meio esdrúxula, que a partir do momento em que o cinema brasileiro começa a se firmar, que já vem se firmando ao longo da década, no cenário internacional, nos festivais, a gente está vendo agora o exemplo do Bacurau, por exemplo, o último, né? E fora outros filmes que estão acontecendo fora do cenário brasileiro, dentro do Brasil e fora do Brasil, esse segmento cultural está sofrendo um grande abalo, né, em relação à questão da sua produção. Está sendo ameaçada a sua produção pelos cortes que estão acontecendo pelo governo federal em relação ao audiovisual. Né? E além do mais, passando por um processo de censura, de seleção, que eles dizem que é uma seleção cultural ou em termos técnicos, qualquer coisa desse tipo aí, mas a gente sabe que é uma censura. E isso fragiliza essa cadeia produtiva na economia brasileira, no segmento da cultura, por um lado, mas é interessante também porque ela faz com que as pessoas comecem a fazer o que os cineastas de décadas passadas faziam. Aquela questão da produção mais cinema guerrilha, onde os financiamentos não eram tão frequentes, as pessoas faziam o cinema de uma maneira mais independente mesmo, ou pegando empréstimos em banco, coisa desse tipo aí. Esse ano, 2018, foram aprovados por audiovisual aqui em Pernambuco 121 projetos de audiovisual, sendo mais ou menos assim, 18 longa-metragens, 24 curta-metragens, 15 projetos de difusão, 14 revelando os Pernambucos, projetos para TV, 13 de desenvolvimento do cineclubismo, 14 de formação, 2 de pesquisa e 1 de preservação, 3 de games. Isso significa que, você imagine, quantas pessoas estão envolvidas aqui, né? Quantas pessoas estão envolvidas na cadeia produtiva dessa aqui? Então, a cadeia produtiva do cinema aqui em Pernambuco, principalmente aqui em Pernambuco, que é nossa referência, é uma cadeia que mexe muito com a economia do Estado. Porque, da maneira como o Fucultura é feito aqui, ele mexe desde o litoral até o sertão, né, com esse fundo setorial. Então, tem verba para projetos do sertão, do agreste, da mata, da capital. Tem os longas, tem os curtas, tem o cineclubismo, tem desenvolvimento de roteiro, tem mil coisas. Então envolve uma gama muito grande de pessoas, empregam pessoas. Fora os filmes que vêm de fora, equipes que vêm de fora filmar no nosso estado, né? Que é também um cenário rico de cultura, de histórias, de geografia, enfim. Tinha cidadezinha que a gente ia lá, que quando a equipe chegava lá, o pessoal ficava super feliz, porque passava uma semana com o dinheiro do restaurantezinho lá, na comadre que vendia galinha, no cara que estava ali para fazer um pequeno serviço, ser figurante, enfim, esse tipo de coisa. Então, mexe muito com a economia. Quando a pessoa faz um bom filme, o Estado produz um bom filme, os outros produtores querem fazer também um bom filme, né? E aí eles se preparam, se capacitam, né? Hoje não basta ter né, uma ideia e uma câmera na mão. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Faz também com isso, mas hoje a questão está mais, digamos, mais profissionalizada. Precisa também de equipe técnica, desse tipo de coisa, de qualidade técnica no que está fazendo, né? Então as pessoas se profissionalizam, trabalham com esse produto, e eu acho que é isso, o que faz com que essa produção seja cada vez melhor e crescente, vigorosa, são os exemplos que acontecem aqui, né? Eu acho que o artista, de uma maneira geral, ele nunca não faz isso, né? Não faz. Né? O artista comprometido com a arte e com a realidade de que ele vive, né? Ele faz uma reflexão sobre o seu país, ele faz uma leitura sobre o seu país, sobre o mundo, sobre o tempo que ele está vivendo. E daí o grande medo do governo federal, desse governo atual, de liberar filmes que façam essa reflexão sobre o país.
né? Daí a questão da censura, do corte, porque a arte sempre é vista como uma coisa subversiva. E a subversão se dá pela reflexão do que se passa no mundo, no Brasil, na sociedade de uma maneira geral. A principal dificuldade é distribuição, que é muito complicado nesse país, distribuir filme, né? Para poder você distribuir um filme hoje tem que ter uma verba também de distribuição, né? Porque tem a questão da distribuição, você está competindo com a produção do cinema americano, que é barra pesada, né? Você basta ver um filme que, quando é a época do Oscar, os cinemas do país praticamente passam filmes que saíram como prováveis vencedores de Oscars, né? A produção nacional fica imprensada, até para as pessoas pretendem lançar depois do boom do Oscar, esse tipo de coisa. Então a questão do gargalo também, a questão da divulgação é muito importante. O curta-metragem é uma arte de filmar belíssima, porque tem no máximo 20 minutos para contar uma história com enredo, começo, meio fim, enfim. É mais ainda ousado, porque ousa ainda fazer experimentos do que o longa-metragem não faz, né? E, no entanto, tem uma vida curtíssima, por falta de distribuição, não política de distribuição, em universidades, em escolas, esse tipo de coisa. Então, fica muito restrito também esse tipo de coisa. As TVs públicas abertas, elas são TVs de concessão pública, né? E, no entanto, ela não coloca nas grades delas os filmes de curta-metragem nem longa-metragem que são produzidos com dinheiro público, enquanto que o cinema nacional fica restrito. Quer dizer, as TVs públicas, que são as TVs abertas, que são concessões públicas, não passam o nosso cinema, ele vai engavetar. Então, se esse cinema fosse distribuído nas TVs públicas, muita gente ia ver no país.